Bom dia para você que acompanha o Morning Call. Hoje a Mara Luque não pode estar aqui com a gente. Eu sou a Vanessa Gonçalves e estou aqui com o Dan Cava para falar com vocês um pouquinho, né, sobre essa abertura do mercado nessa terça-feira, num dia tenso, né, que começa com um monte de notícias negativas para o mercado brasileiro, né? A delação premiada que coloca Rodrigo Maia aí no balaio, né, de recebimento de propina, a quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro, né, com essa questão do Queiroz, redução da projeção do PIB brasileiro, né, a possível exoneração do ministro Santos Cruz, e tem também, né, a guerra comercial China e Estados Unidos, né? Dan, o que a gente pode esperar para essa terça-feira? Acho que a gente pode dizer que talvez a gente esteja passando por mais uma tempestade perfeita aí no Brasil, né? A gente viu aí que o mês de maio costuma ser um mês bem tumultuado para os mercados. Tivemos greve dos caminhoneiros ano passado, tivemos a delação da JBS no ano anterior. Acho que, de novo, a gente está passando aí por quase que uma tempestade perfeita para o Brasil, né? Acho que a gente tem que dividir em dois blocos: o bloco local, que é as questões políticas que você comentou, e o bloco internacional, que é a continuidade da desaceleração do mundo e agora, de novo, a guerra comercial afligindo os mercados, né? Na questão política local, de fato, a gente teve a quebra do sigilo bancário pela Justiça do Rio de Janeiro do Flávio Bolsonaro, que é senador eleito pelo Rio e filho do presidente, e a suposta citação do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, na delação do dono da Gol, né, as linhas aéreas, a empresa, a companhia aérea. De fato, a gente tem que entender que são questões jurídicas, né? Eu não sou advogado, não vou fazer juízo de valor de quem esteja certo ou errado, mas, por enquanto, eles estão na fase de apuração. Então, juridicamente, no curto prazo, essas questões têm pouco impacto, mas politicamente elas têm capacidade de ter um impacto muito grande, né? Eles estão na fase ainda de recolhimento de provas, de apuração. Você vai ter ou não algum indiciamento e depois os acusados eles vão ter o direito de se defender. Então, é um longo processo até a gente ter alguma conclusão, tanto da questão do Flávio Bolsonaro como da questão do Rodrigo Maia. Para os mercados no curto prazo, de fato, são notícias negativas. E por que são notícias negativas? A gente já estava num ambiente político complicado para você fazer a aprovação da pauta econômica e principalmente da reforma da Previdência. Uhum. A articulação política do governo vinha mostrando, não vou dizer uma incapacidade, mas uma dificuldade de angariar apoio, né? De aglutinar. E o que a gente vê agora é que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que vinha sendo o principal expoente da reforma, o principal articulador em prol da reforma, ele pode se ver acuado. E o mesmo acontece com o presidente pode se ver acuado, né? De fato, essas duas notícias elas podem ser usadas pelo Congresso, pelos deputados ou pelos senadores em troca de mais negociações. Eles podem demandar mais coisas naquele famoso tomar lá da cá. Então, de novo, sem fazer juízo de valor de quem esteja certo ou de quem esteja errado, a questão é que as notícias para os mercados, para a Bolsa, para o dólar, são notícias negativas, né? O mercado não deve digerir bem esse tipo de notícia. Num pano de fundo internacional já complicado, que a gente já fala, né? Acho importante a gente falar aqui da questão do crescimento no Brasil. Você comentou aqui das revisões baixistas de previsão de PIB, e de fato isso está acontecendo, né? A gente viu aí na pesquisa Focus do Banco Central ontem novas revisões para baixo, grandes bancos, grandes instituições financeiras revisando o PIB. A gente começou o ano com expectativa de PIB de crescimento aí perto de 3, algumas casas até acima de 3. Essa expectativa foi migrando gradativamente para perto de 2, e hoje eu diria que 1,5% de PIB já virou teto de expectativa. A gente já vê muitas casas aí com expectativa em torno de 1. Então, de fato, o crescimento vem decepcionando, e isso também não costuma ser bom para os ativos locais, tá? Então, no cenário local, um ambiente político bem mais desafiador. Não que a gente não vá aprovar a reforma, mas no curto prazo, para hoje, para os próximos dias, é um pano de fundo mais complicado. Isso num ambiente internacional já delicado, já frágil, de desaceleração do crescimento. A gente já vinha conversando sobre isso nos outros morning calls. A gente viu uma forte desaceleração da Europa, uma China que desacelerou, mostrou alguma estabilização, mas que era uma estabilização ainda frágil. E agora o Trump trouxe de novo para a pauta a questão da guerra comercial, né?
Quando você aumenta tarifas, você está gerando menos crescimento e mais inflação. Isso falando de forma muito simples. E você trazer isso na pauta num momento de fragilidade econômica, com certeza não é um vetor positivo para o mercado. Então, eu brinquei aqui no começo da nossa conversa, talvez seja uma tempestade perfeita para o Brasil e talvez a gente tenha ainda um curto prazo bem mais desafiador, com alta volatilidade para os mercados locais. Isso não quer dizer que a gente não vai ter a reforma da Previdência, que o Brasil não vai entrar numa rota de avanço, de progresso. Mas isso, que era uma expectativa, talvez esteja virando mais uma esperança do que uma expectativa, porque, de fato, o cenário está se tornando um pouco mais turvo. Ainda mais com essas implicações, né, do Maia, né, nessa questão da delação, né, do Henrique Constantino da Gol, né, que ele, como o grande fiador, de repente, né, o grande expoente, né, do andamento da reforma, coloca ele num papel agora mais complicado, né, para ser esse porta-voz, né? Ele vai, de novo, está em fase inicial, é uma citação, já há rumores até que é uma citação secundária, mas de fato isso sai na imprensa, a sociedade está vendo, então vai ter um pouco de pressão da sociedade, vai ter um pouco de pressão dos próprios deputados. Então, de maneira alguma pode ser visto como uma questão positiva. Pode ser que o impacto seja pequeno e no médio e longo prazo esse impacto seja diluído e nada aconteça. Mas o mercado não vai digerir esse tipo de notícia bem positivamente no curtíssimo prazo, que é provavelmente hoje e os próximos dias. Acho que é importante a gente dizer, hoje a gente está vendo uma recuperação. Ontem foi um dia muito negativo para os mercados, a gente viu forte queda das bolsas mundiais, das commodities. Hoje a gente está vendo alguma recuperação, acho que é normal esse tipo de dinâmica, né? Uma dinâmica um pouco mais errática, mas acho que a expectativa na ausência de um acordo entre Estados Unidos e China, ou seja, se perdurar essa postura americana, essa postura do Trump de continuar pressionando a China de uma maneira mais enfática, acho que o mercado vai continuar colocando essa questão como menor crescimento, mais inflação e como sendo negativo para o cenário e negativo para os mercados. E o Brasil vai ficar à mercê dessa situação sem que haja um avanço político mais expressivo para a reforma da Previdência, que é vista pelo mercado como uma reforma essencial para colocar o Brasil de novo na rota do crescimento e etc. E essa guerra, né, da China com os Estados Unidos, né, talvez o Trump não esperasse esse revide, né, da China desse tamanho, mas qual a influência disso para os mercados emergentes, né? O Brasil sofreu muito ontem, né, o dólar subiu bastante, a bolsa caiu bastante, né? O que a gente pode esperar para esses próximos dias? Eu acho que os mercados emergentes, eles são, na média, são países mais vulneráveis economicamente, politicamente. A gente tem vários exemplos que a gente pode citar, como a Argentina, a Turquia, México, que tinha uma situação econômica melhor, mas está com um presidente mais à esquerda. E o Brasil entra nesse rol também, né? De fato, o olhar do estrangeiro para o Brasil é uma situação política ainda complicada, uma situação política ainda turva, né? Tumultuada, nebulosa. Então, são países que acabam sofrendo mais em momentos de incerteza, como o momento que a gente está vivendo agora. Então, acho que a gente pode esperar mais volatilidade e, na ausência de uma solução para a guerra comercial, acho que a gente pode esperar mais pressão negativa e dinâmica ruim dos ativos de risco. Tá certo. Dan, muito obrigada pela sua participação. Você que acompanhou o Morning Call aqui com a gente, né? Agradeço, compartilha, curte e a gente está aqui de volta amanhã. Obrigada, Dan. Obrigado vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.